Olá, meu nome é Maria Beatriz e eu sou autora da pesquisa O Desenvolvimento da Consciência Gráfica no Processo de Alfabetização. Então, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar a concepção metodológica da consciência gráfica acerca do processo de alfabetização. Então, diante de alguns fatos e inquietações presentes no contexto educacional, a pesquisa buscou apresentar algumas estratégias para que a escola trabalhe com os seus alunos a apropriação da escrita, de maneira que incorpore eles na comunidade de leitores e escritores. Então, no desenvolvimento do trabalho, foi possível compreender que a aquisição da leitura e da escrita são fatores indispensáveis para o desenvolvimento do psiquismo infantil. Então, esse processo ele se torna fundamental para a alfabetização e para a integração social desse indivíduo na sociedade que ele pertence. Nesse sentido, então, a leitura e a escrita, elas se tornam base para qualquer outro conhecimento. Então, nessa perspectiva, a teoria histórico-cultural, ela nos apresenta que à medida em que essa criança estabelece laços ao longo do tempo, em contato, com essa internalização dos signos e dos instrumentos, ela desenvolve suas estruturas psíquicas. Então, ela vai desenvolver a sua consciência, ela vai desenvolver o seu pensamento e, consequentemente, ela vai desenvolver a sua linguagem. Então, as funções psíquicas superiores, para se desenvolverem, elas necessitam da mediação. Então, a criança, ela precisa do adulto para que ela consiga se desenvolver dessas maneiras, através desses signos e desses instrumentos. Então, a linguagem, nesse processo de desenvolvimento cultural da criança, ela vai surgir através da mediação e, portanto, a necessidade da criança de se comunicar e de se expressar naquela sociedade em que ela pertence. Então, dessa forma, a primeira linguagem a ser desenvolvida é a linguagem oral, já que a criança, através das mediações, ela vai sentir essa necessidade de conseguir se comunicar, de conseguir se expressar. Mas para que essa linguagem oral seja transformada na linguagem escrita, é necessária então uma ampla mediação. E isso não ocorre apenas no contexto educacional. O Luria, ele nos apresenta que a linguagem escrita perpassa uma pré-história da escrita. Então, são presentes, são visualizados estágios antes da criança entrar na escola. O primeiro estágio, então, é o estágio de rabisco, que é o primeiro contato que essa criança vai ter com o lápis, com o papel. Então, é mais o ato de brincar ou imitar um adulto, alguém que ela já viu escrevendo. O segundo estágio, é a escrita não diferenciada. Então, a criança vai colocar algum signo, algum rabisco, mas ela não se recorda se ela for questionada o que aquilo representa, porque ainda não foi desenvolvido o seu processo de memorização. Já na escrita diferenciada, a criança ela começa a se recordar do que ela escreveu, mas ela ainda não se apropriou de fato daquilo que ela colocou no papel. A próxima fase é a fase pictográfica, que é onde a criança vai representar a escrita por meio de desenhos. Então, se ela quer representar a bola, ela vai fazer o desenho dessa bola. E por último, o estágio da escrita simbólica. Nesse estágio, a criança já está inserida no contexto educacional. Então, ela já consegue identificar e reconhecer alguns signos e alguns instrumentos. Então, nesse percurso, a gente consegue compreender que a escrita, ela não se desenvolve numa linha horizontal. Ela é um processo gradual e de diferencialização, que a criança vai se adaptando. Então, nesse processo, nesse percurso, a gente consegue perceber que muitos métodos são utilizados, visto que aqui no Brasil não existe um único método de alfabetização. Então, muitos métodos vão e voltam, mas nenhum deles acabam se aproximando da ideia da teoria histórico-cultural. Então, nesse sentido, a pesquisa ela tenta trazer a metodologia da consciência gráfica, que é uma proposta que se aproxima
da ideia da teoria histórico-cultural, visto que nesse projeto Arrastão, né, que foi fundamentado por Elie Bajard, lá em São Paulo, o principal foco é a mediação da criança nesse processo de alfabetização. Eles buscam, né, articular e otimizar algumas ações para que a criança tenha uma aprendizagem mais significativa através dessas mediações. Então, para eles, a aprendizagem escrita, ela é um processo de uma nova aquisição de uma nova linguagem e não apenas uma decoreba, né, um domínio de códigos ou um ensino mecanizado que muitas vezes ocorre nas instituições de ensino público do Brasil. Então, à medida em que a criança ela é inserida na instituição, né, no projeto Arrastão, ela passa pela sessão de mediação. Então, nessa sessão de mediação, são disponibilizados uma vasta quantidade de livros de literatura infantil e a criança ela tem duas possibilidades. Ela pode solicitar que um educador faça a interpretação desse livro de literatura infantil para ela, né, que conte essa história para ela, ou ela pode fazer a interpretação por meio das figuras, ou seja, de maneira autônoma, que também é algo que o projeto gosta de frisar, essa disponibilidade, né, da criança poder se sentir livre de escolher e também de ser autônoma, de conseguir interpretar sem a ajuda de outras pessoas. Na próxima sessão, né, então é chamado o nome próprio. Então, para o projeto Arrastão, o nome próprio é o marco que se atribui à criança à cultura na qual ela é inserida, ou seja, lá, para eles, a criança ela tem que aprender a linguagem escrita a partir do seu nome próprio, que é indispensável para eles. E para isso, eles fazem algumas ações com crachás e filipetas para a criança começar a se adaptar ao primeiro signo da sua vida, que é o seu nome próprio. A segunda proposta, então, é a descoberta do texto, que é um instrumento para a compreensão de textos desconhecidos. Ou seja, através de algumas adaptações, né, de algumas estratégias, são disponibilizados livros para as crianças e por meio dessas estratégias, as crianças elas vão conseguir compreender, né, através de questionamentos, de uma leitura dirigida, elas vão conseguir interpretar esse texto mesmo sem saber reconhecer a leitura de fato. Então, a gente consegue compreender que o projeto ele é oriundo de uma metodologia diferenciada. Então, essa mediação de leitura, ela propõe uma abordagem de ensino que instiga a redução do analfabetismo funcional. Bom, então, por meio da pesquisa, nós conseguimos concluir que a apropriação da linguagem escrita ela é um processo de aprendizagem que ocorre por meio das interações sociais, ou seja, a criança, para desempenhar esse processo, ela necessita de uma mediação por parte dos adultos. E esse processo de mediação vai permitir que a criança desenvolva suas capacidades e suas habilidades, ou seja, que ela consiga desenvolver suas funções psíquicas superiores. Então, nessa perspectiva, a teoria histórico-cultural, né, e os encaminhamentos nos demonstram que isso ocorre gradualmente, né, através da pré-história da escrita, que foi delineado por Luria, e também através da internalização dos signos e instrumentos pautados pela teoria histórico-cultural. Dessa forma, nós chegamos à conclusão, então, de que as instituições de ensino no Brasil públicas hoje, elas não apresentam métodos que se aproximem da teoria histórico-cultural. Então, por meio da pesquisa, foi possível compreender que a concepção metodológica da consciência gráfica, através da mediação, né, da aquisição de uma nova linguagem escrita por meio dos livros de literatura infantil, se assemelha à ideia, né, e à proposta da teoria histórico-cultural. Porque o projeto desenvolve na criança a apropriação da linguagem escrita através da mediação, né, por meio de livros de literatura infantil. Então, esse processo é fundamental para uma aprendizagem mais eficaz, né, e para o desenvolvimento da linguagem escrita na criança nesse processo de alfabetização. É isso, muito obrigada!